Para criar tensão sexual em segundos, o segredo fundamental está em entender que a atração verdadeira nasce do olhar do predador, não do olhar do carente. Isso significa que, desde o primeiro instante, você deve transmitir uma energia de confiança absoluta, controle e desejo autêntico, sem jamais demonstrar insegurança, ansiedade ou necessidade de aprovação, porque a mulher sente tudo e percebe imediatamente quando você está dependente do interesse dela. Olhar como um predador é encarar a situação com firmeza e intenção clara, sem piscar diante do desafio, mantendo o contato visual intenso e penetrante, como se estivesse explorando uma presa que desperta seu interesse, mas nunca cedendo à tentação de sorrir forçadamente ou demonstrar simpatia exagerada, pois isso dilui o poder do seu olhar. A tensão sexual se constrói no contraste entre a sua postura dominante e o mistério que você gera, criando um campo magnético invisível que provoca nela a curiosidade e o desejo de desvendar o que está por trás daquele homem seguro, distante e intenso. A chave está na linguagem corporal também. Mantenha o corpo relaxado, mas firme, o queixo levemente elevado e o peito aberto, como um lobo que sabe que está no topo da cadeia, sem se importar em agradar, apenas em avaliar e dominar aquele espaço. Ao falar, use uma voz baixa, pausada e envolvente, com frases diretas e provocativas, evitando elogios bobos ou perguntas carentes, que colocam você numa posição inferior, por exemplo. Em vez de dizer, você é linda, diga, eu nunca vi alguém que mexe comigo assim. Ou então, você sabe que isso aqui vai ser interessante, não sabe? Pois essas frases deixam claro que você já decidiu o que quer e está oferecendo algo valioso. Lembre-se, mulheres são atraídas pelo mistério e pela força. Então, não entregue tudo de cara. Crie pequenos desafios e momentos de suspense, como olhar para ela de cima a baixo, lentamente, demorando na boca e nos olhos, e depois virar o rosto com um leve sorriso torto que diz, só se for do meu jeito. Evite os erros clássicos do homem carente que tenta agradar. Fica elogiando demais, se desculpa ou fala demais para tentar segurar a conversa, pois isso mata qualquer faísca. A tensão sexual nasce da ambiguidade, do jogo de poder e da percepção clara que você está no controle e ela tem que acompanhar seu ritmo, e não o contrário. Pratique isso em situações reais, em bares, festas ou mesmo no dia a dia. Faça contato visual intenso, segure o olhar por pelo menos 3 segundos antes de desviar e combine isso com um leve toque no braço ao falar uma frase de efeito, criando uma associação física que ativa a química instantânea. Com o tempo, sua postura de predador natural vai se fortalecer. Você vai começar a notar que as mulheres reagem com interesse real, olhares que buscam resposta, toques discretos que convidam, tudo. Porque você parou de se colocar na posição de quem precisa ser aprovado e passou a ocupar o papel de quem domina o ambiente e a interação. É assim que se cria tensão sexual em segundos, não com palavras vazias, mas com atitude autêntica, olhar afiado e controle emocional. Porque no fundo a sedução é um jogo de poder silencioso onde quem controla o olhar e o ritmo é quem vence. Quando o assunto é criar tensão sexual em segundos, entender que falar pouco e tocar menos ainda é uma das armas mais poderosas que você pode usar, porque o silêncio não é vazio. Ele é carregado de significado e pode fazer a mulher se perguntar, se imaginar, se desejar muito mais do que palavras poderiam expressar. Homens que falam demais, explicam tudo ou tentam quebrar o gelo com piadinhas sem graça, acabam mostrando insegurança, necessidade de aprovação e carência emocional, que são exatamente os antídotos contra a atração verdadeira. Por outro lado, quem domina o silêncio transmite uma confiança silenciosa, uma força interior que diz: não preciso provar nada a você. Eu já sei o que quero e estou aqui para isso. E isso por si só já cria um campo magnético irresistível. Na prática, ao se aproximar, fale apenas o necessário. Frases curtas, diretas e provocativas que desafiam a mulher a completar o diálogo mentalmente, como: você é diferente. Isso aqui vai ser interessante. Ou até mesmo um simples: o que você está pensando agora? Com um olhar firme que fala mais do que qualquer palavra. O silêncio que sobra entre essas frases é o que vai trabalhar na cabeça dela, criando um espaço para ela projetar fantasias e imaginar o que virá a seguir. E isso aumenta a tensão sexual de forma natural e profunda. Tocar deve ser um movimento cirúrgico e calculado.
nunca aleatório ou abundante. Um toque leve no braço ao fazer um comentário, um deslizar rápido de dedos na mão ou um toque sutil na cintura enquanto fala algo envolvente. Já são suficientes para ativar o sistema nervoso dela e despertar aquela sensação de proximidade e desejo, sem que você precise forçar nada. Lembre-se, o excesso de toque ou de fala soa como desespero, como "estou precisando de mais disso", e isso quebra o clima. O silêncio e a escassez de toque criam suspense, um jogo de espera, onde ela fica presa no momento, querendo mais, porque o cérebro feminino reage muito forte à ausência de estímulos óbvios. Ele quer preencher o vazio, e isso gera um efeito psicológico de atração poderosa. Essa estratégia funciona melhor quando você sabe controlar seu nervosismo, manter a calma e o olhar fixo, transformando o espaço entre as palavras e os gestos em um campo de tensão elétrica. Um exemplo prático. Ao puxar papo, diga algo curto, olhe nos olhos e depois deixe o silêncio rolar. Enquanto você apenas sorri com aquele meio sorriso enigmático que deixa claro que você está no comando. Se ela falar, responda com frases curtas e provocativas, sempre segurando a vontade de falar demais. E ao tocar, seja rápido, certeiro, quase como um sussurro físico que acende um fogo sem que ela perceba de cara. Assim, você transforma o silêncio no seu aliado mais fiel para criar uma tensão sexual instantânea que a mantém grudada, curiosa e querendo cada vez mais. Porque, no fundo, a mulher deseja se sentir desafiada, instigada e envolvida num jogo onde o silêncio fala mais alto do que qualquer barulho. Para criar tensão sexual de forma rápida e impactante, aprenda a encostar o olhar com intensidade absoluta, como se você estivesse deixando uma marca invisível na pele dela, enquanto simultaneamente recua o corpo sutilmente. Esse movimento contraditório é uma das armas mais poderosas da sedução, porque aciona diretamente a psicologia feminina. O olhar fixo e profundo funciona como uma âncora que prende a atenção dela, fazendo com que seu cérebro fique ligado em você, enquanto o recuo do corpo gera uma sensação de distância e mistério, provocando uma reação instintiva de querer preencher esse vazio. É como se você fosse um ímã que atrai, mas ao mesmo tempo se afasta, criando um jogo silencioso de poder e desejo. Essa combinação faz a mulher literalmente implorar com os olhos, um pedido não verbal por mais da sua presença, porque ela sente que algo está sendo negado e quer conquistar aquilo que você está retirando, para aplicar na prática. Quando estiver conversando, mantenha o olhar firme e penetrante por pelo menos 4 segundos, sem piscar muito, transmitindo segurança e controle, e então, com uma leve movimentação para trás, um recuo discreto, quase imperceptível, faça como se você estivesse se afastando da zona de conforto dela, fazendo ela sentir o impacto da sua ausência iminente. Esse gesto não é de fuga, mas de dominação emocional, que diz: "Eu mando no ritmo, e se você quiser, tem que vir atrás." Combine isso com um sorriso torto, meio enigmático, que sugere que você sabe exatamente o efeito que está causando e está gostando disso. Um erro clássico que os homens cometem é manter o corpo sempre avançado e pegajoso, pois isso tira toda a magia da interação e transforma a tensão em ansiedade desesperada. A chave está em ser o mestre do espaço pessoal, entrando quando deseja e recuando quando quer que ela avance, criando um jogo invisível, onde ela se torna a caçadora. E isso mexe profundamente com o instinto dela. Outro ponto importante é não ceder à vontade de preencher o silêncio ou o espaço vazio com palavras desnecessárias. Mantenha o mistério intacto e deixe o olhar falar por você, porque é no silêncio e na distância que a tensão se multiplica e o desejo se fortalece. Pense nisso como um jogo de gato e rato, onde você é o predador que se aproxima com firmeza, mas depois se afasta com elegância, fazendo com que a mulher, com os olhos, implore para que você volte, para que continue naquele jogo de poder e sedução que só os homens que entendem a dinâmica conseguem conduzir com maestria. Quando fizer isso, vai perceber o efeito quase hipnótico que esse simples movimento causa e o quanto a tensão sexual dispara em poucos segundos, porque você passou a ser aquele homem enigmático, dominador e irresistível que deixa as mulheres presas no seu olhar e na sua presença, ansiando pelo próximo movimento seu. A tensão sexual verdadeira explode no momento exato em que a mulher percebe que você está 100% no controle de si mesmo tendo total capacidade e desejo para avançar. É essa contenção consciente que gera aquele fogo invisível que a mantém grudada,
curiosa e desejando mais, porque ela sente a força da sua vontade, mas também a maturidade do seu domínio emocional, o que para ela é um sinal claro de homem alfa, que sabe o que quer, mas não corre atrás feito cachorro. Perdido. Na prática, isso significa que, mesmo que você queira beijar, tocar ou levar a situação para algo mais íntimo, você segura a onda. Não avança sem um motivo real. Não se desespera por aprovação ou afago imediato. Essa contenção cria uma tensão elétrica que provoca nela um conflito interno entre o desejo de te ter e a necessidade de conquistar o seu respeito e espaço. Esse jogo silencioso de poder faz com que ela queira quebrar a barreira que você construiu, porque sabe que só assim ela vai ganhar sua atenção integral. Para que isso funcione, você precisa agir sempre com calma absoluta, respirar fundo e mostrar que sua vontade não é um impulso passageiro, mas sim uma decisão consciente e firme. É essencial controlar a linguagem corporal para não demonstrar impaciência, ansiedade ou afobação. Nada de mãos trêmulas, voz acelerada ou olhar desesperado. Pelo contrário, mantenha a postura ereta, o olhar calmo, a voz baixa e pausada. E sorria de forma enigmática, como quem sabe que tem o jogo inteiro na mão e está apenas esperando a hora certa para dar o próximo passo. O erro fatal que a maioria dos homens comete é confundir pressa com coragem, avançando sem o consentimento real dela e queimando toda a energia da tensão. Quando você se controla mesmo podendo avançar, você se torna o centro do jogo, o foco da atenção dela. E é essa contenção que a faz querer provar que merece estar com você. Na prática, isso pode ser feito ao olhar profundamente nos olhos dela e, no momento em que sentir vontade de tocar ou beijar, simplesmente segurar a ação, recuar levemente e dizer algo direto como: "Estou gostando de ver até onde você vai me deixar chegar." O que coloca a responsabilidade no jogo dela, aumenta a atenção e a transforma numa parceira ativa da sedução. Essa dinâmica de poder onde você domina o ritmo e controla o avanço é a verdadeira essência da tensão sexual. Porque mulher, nenhuma resiste a um homem que não só sabe o que quer, mas que domina o desejo, que não se entrega fácil, que cria espaço para que ela precise lutar pela sua atenção. É nesse espaço entre o querer e o poder conter que a faísca se acende. E você passa a ser o homem que a mulher não esquece. O homem que faz ela implorar silenciosamente pela sua presença e pelo seu toque. Tudo porque você tem a disciplina e a atitude para segurar a onda e fazer o jogo acontecer no seu ritmo. E não no dela. Esqueça a ideia de tentar impressionar com palavras, roupas caras ou histórias elaboradas. A verdadeira sedução não está em mostrar o que você tem, mas em impor presença, aquela energia autêntica que preenche o ambiente e faz a mulher sentir seu poder no corpo dela antes mesmo de você abrir a boca. Impressionar é um ato desesperado de quem precisa provar valor, e isso cheira a carência e baixa autoestima, enquanto impor presença é algo natural, instintivo e direto. Um sinal claro de que você domina o espaço e sabe exatamente quem é, sem pedir permissão ou aprovação. Para impor presença, a postura é fundamental. Mantenha a coluna ereta, os ombros abertos, a cabeça erguida e os pés firmes no chão, como um guerreiro que sabe que está no comando. Esse tipo de linguagem corporal fala por você antes mesmo da primeira palavra e ativa gatilhos profundos no cérebro feminino, ligados à segurança e poder. Sua voz deve ser firme, com um tom baixo e cadenciado, transmitindo controle e serenidade, porque mulheres sentem na pele quando um homem está confortável no próprio corpo e não tenta preencher o silêncio com explicações ou justificativas. Um erro brutal que muitos cometem é exagerar nas tentativas de se mostrar interessante, contando histórias demais, rindo alto ou forçando uma conexão que ainda não existe. Isso soa falso e tira qualquer aura de mistério e poder. Em vez disso, pratique a arte do menos é mais. Diga poucas frases impactantes. Olhe nos olhos com intensidade e mantenha um leve sorriso de quem sabe o jogo inteiro. O impacto da sua presença é sentido no ritmo da respiração dela, no arrepio da pele e no leve rubor no rosto. São sinais físicos que revelam que você está causando efeito real, não porque tentou impressionar, mas porque você impôs sua presença com autenticidade. Para aplicar isso no dia a dia, comece controlando seu espaço físico. Caminhe com firmeza entre nos lugares sem hesitação e, ao falar, use pausas estratégicas para dar peso às suas palavras. Quando estiver perto dela,
Mantenha a proximidade física, mas sem invadir, deixando que ela sinta o calor do seu corpo como um convite, não como uma invasão. E sempre que sentir a tentação de se justificar ou explicar demais, corte isso na raiz, porque a confiança verdadeira não precisa de validação. Ela é sentida no corpo e na energia que você emite. Portanto, esqueça impressões superficiais e foque em ser um homem que impõe presença, pois é essa força invisível que fará ela se arrepiar, se perder no olhar e, no fundo, desejar você, sem nem ao menos entender exatamente o porquê. Porque quando você impõe presença, você não vende uma imagem. Você se torna um comando, uma força da natureza que ela sente pulsar em cada fibra do corpo dela.